Amado, tem sido uma bênção vir compartilhar aqui, toda semana, sobre a ação poderosa de Cristo na nossa vida. Quem está alegre? Quem tem expectativas em Deus aqui hoje? Amém? Quem vai abrir a Bíblia com fé? Não abre não, fica com ela fechada aí, diga comigo. Eu tenho aqui na minha mão a mais poderosa arma de todo o universo, a palavra de Deus. Aleluia. Você tem expectativa no seu coração, amado? Amado, eu vou te dizer uma coisa: quando a gente abre a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós temos que abrir a palavra de Deus com essa expectativa, com esse entusiasmo. Pelo amor de Deus, não venha para a igreja com expectativa no pregador, na reunião, no líder de louvor, nas orações que se farão. Em nome de Jesus, se a sua expectativa é essa, você está colocando a sua expectativa no lugar errado, você tem grande chance de ser frustrado. Grande chance de ser frustrado. Mas, se você coloca a sua expectativa naquele que não falha, na sua palavra, no poder do Espírito Santo, então tudo pode acontecer. Aquilo pelo que você está esperando há anos, pode acontecer agora. Coisa que levaria 1000 anos para ser realizada, Deus realiza num dia. Amados, o que para qualquer pessoa, o que para qualquer ser humano, o que para qualquer família levaria 1000 anos para ser realizado, Deus só precisa de um dia. Diga para o seu irmão aí: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora profetiza sobre o seu irmão e diz o seguinte para ele: você poderia estar atrasado 1000 anos, Deus só precisa de um dia na sua vida. Aleluia. Agora enche seu coração de fé e fala para o seu irmão: esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse é o dia que se chama hoje. Aleluia, amado. Aleluia. Aleluia. Amado, eu vou dizer uma coisa. Abraão ficou esperando 25 anos. Mas teve um dia, irmãos. Um dia que ele pegou Isaac no colo. Aquele barrigudinho lá, vermelhinho. E ele olha para aquele menino. Você acha que ele ficou ali? Ah, danado, você fez esperar 25 anos. Você é ruim, hein? Não, mas você acha que Abraão ficou ali lamentando? A palavra de Deus diz que quem pega uma criança nos braços se esquece das suas dores. Amado, Isaac não levou 25 anos para nascer. Isaac levou 25 anos para ser formado. Mas para nascer, e aí Abraão pegou ele. Amém? E esse pode ser seu dia. Amém? Aleluia. Então você crê, tem expectativa em Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Vamos aprender um pouco sobre isso. Amado, a gente tem compartilhado muito sobre como é que Jesus opera a coisa na nossa vida. Agora nós vamos hoje à noite compartilhar sobre como nós podemos nos posicionar diante de Jesus para recebermos o poder de Jesus na nossa vida. Como é que nós nos posicionamos diante de Deus? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso posicionamento diante de Jesus para que nós possamos experimentar o poder de Jesus na nossa vida? Então, em Marcos, no capítulo 10, diz o seguinte: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho
mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, que quer dizer mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia, graças a Deus. Amados, esse episódio aqui do cego de Jericó, esse episódio aqui a respeito de Bartimeu, é um episódio interessante, porque ele nos ensina muitas coisas a respeito de cura, a respeito de libertação, a respeito de livramento, a respeito da ação de Deus na nossa vida. Ele nos ensina várias coisas. Esse texto fala muito, especialmente esse texto aqui, particularmente esse texto de Marcos 10, fala muito pouco a respeito de Jesus. Você pode ver que as palavras de Jesus são quase que lacônicas, são quase que muito curtas, né? Jesus, ele está sendo muito, ele não explicou, ele está sendo lacônico, ele está sendo muito objetivo, sucinto. Você vê que Jesus aqui nesse texto diz pouca coisa ou faz pouca coisa. Jesus é uma presença aqui, é o poder de Deus passando pela vida de Bartimeu. Então nós entendemos que também Bartimeu estava na posição de fazer pouca coisa. Ele era um mendigo. Mas o que vai fazer toda a diferença aqui é a atitude. É a atitude de Bartimeu. A postura dele. Não são as suas ações. E nem tampouco as ações de Jesus propriamente ditas. Mas é a postura. Há um encontro de fé aqui. Entre aquele que tudo pode, entre aquele que ama, e um homem que crê, e por conta da sua fé, mais do que aquilo que ele poderia fazer, ele tem uma atitude correta de fé perante Jesus. Então veja que Jesus diz pouco para Bartimeu. A primeira coisa que Jesus diz aqui nem não foi para Bartimeu, foi para a multidão. Diz: chamai-o. Depois ele só diz duas coisas, são duas frases. Ele chega para Bartimeu e diz: que queres que eu te faça? E depois ele diz: vai, a tua fé te salvou. É muito pouco. Mas esse pouco opera na vida de Bartimeu todas as coisas. Por quê, amados? Porque esse homem tem uma atitude correta diante de Jesus. E às vezes, amados, as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque diante da dificuldade e diante da presença de Jesus, nós não temos a atitude correta. Nós não nos posicionamos corretamente. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, deixe o Espírito de Deus falar no seu coração. Jesus está presente. O Espírito de Deus está aqui. As motivações de Jesus não mudaram. Você acha que o ambiente daquela época era diferente, era mais favorável? De jeito nenhum. É provável que o ambiente daquela época era ainda mais desfavorável que o ambiente hoje. Tem gente que chega para mim e fala assim: ah, pastor, eu estou frequentando lá tal igreja, mas eu não estou querendo ficar lá porque, sabe como é que é, pastor? A igreja que eu estou lá, assim, é muito assim, o povo é bem frio, não acredita em milagre. Lá onde é que eu estou, pastor, eles não tem fogo. Eu queria um lugar assim, Deus, do fogo.
amado, você queria alguém para acreditar por você. É isso que a gente quer. Alguém que crê por mim. Você acha que isso aqui era uma reunião de fé? Fala para mim. Isso aqui era uma reunião de fé? Amado, eu vou dizer uma coisa. Esse cego aqui foi curado numa congregação que não queria deixar ele nem entrar. A incredulidade do povo era tanta que eles não queriam deixar esse homem nem orar. Nem orar. Esse homem, na congregação em que ele estava naquele momento, ele estava proibido de orar, de pedir para Jesus qualquer coisa. Então não vem me falar que as coisas estão acontecendo por causa da congregação, não. E que elas não estão acontecendo porque a sua congregação não acredita, ou acredita, ou sei lá o quê. Então eu vou te contar uma coisa, está aqui uma congregação incrédula. E no entanto essa multidão não foi capaz de impedir aquele cego de receber a bênção. Eu posso ouvir um amém? Mano, não adianta, porque muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas creiam por nós, muitas vezes nós estamos querendo transferir para as pessoas aquilo que é o nosso privilégio, eu não vou nem dizer a nossa responsabilidade, nosso privilégio, é o nosso privilégio crer, é o nosso privilégio ter a atitude correta diante de Jesus, e eu vou te dizer, aquela multidão queria impedir aquele homem de estar com Jesus, queria tirar a fé do coração dele, aquela multidão queria mandar ele calar a boca, você não fala nada não, você não incomoda o homem, e não tem para você, fica calado, nós sabemos quem é você, nada disso foi capaz de impedir aquele homem de receber a bênção. Então eu vou te explicar uma coisa, mano, em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. Se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, nós podemos ter boas explicações, mas nós não temos nenhuma justificativa. E às vezes o que nós estamos fazendo é nos explicar através dos outros, mas nada disso justifica. Porque o Espírito de Deus está aí, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a cabeça, sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. E o Espírito de Deus está aí, sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas, e a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos usando os outros para explicar a nós mesmos. Nós queremos nos explicar através das pessoas. Eu não recebi a bênção por causa da minha casa, é por causa da minha família, é porque meu pai é isso, é porque minha mulher é aquilo, é porque meu marido é aquilo outro, é porque meus filhos são não sei o que, é porque eu nasci no lugar errado, é porque a cegonha errou de endereço. Nada disso, amados. O reino de Deus está entre nós. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, a bênção do Senhor está aí, e eu vou te dizer uma coisa, se hoje uma pessoa estiver no mais profundo abismo, onde as trevas são mais densas, o salmista diz, lá no mais profundo abismo, o Senhor lá está, e a tua mão está sobre a minha cabeça. Então é uma questão de postura, é uma questão de atitude, é uma questão pessoal. E nós não podemos continuar nos explicando através das pessoas. Porque o pastor da minha igreja acredita assim, porque o pastor da minha igreja não acredita assado. E você, amado, como é que você acredita? Como é que é o seu relacionamento com Jesus? Amado, o justo não vive da fé dos outros. O justo vive da sua fé. Glória a Deus. Então está aqui uma situação onde Jesus fala muito pouco, onde Jesus faz muito pouco.
mas onde aquele homem, quando eu estou falando faz pouco, amados, faz pouco no sentido daquilo que a gente pode ver. Jesus nunca fez pouco, nem nunca falou pouco. Tudo que Jesus fala e faz é muito, é grande, é profundo, é intenso. Quando eu estou falando pouco, não é no sentido de desmerecer o que Jesus disse ou fez, porque Jesus fez e disse tudo que ele tinha que fazer. Eu estou dizendo no sentido daquilo que às vezes nós esperávamos que ele fizesse. Às vezes a gente acha que grandes transformações na nossa vida virão através de grandes efeitos, de grandes acontecimentos, de grandes revelações. E não, Jesus trocou 2 frases com aquele homem e pronto, estava liquidada a fatura, aquele homem estava livre, curado e podia seguir a Jesus livremente. Amém? Então não espere uma coisa apoteótica, não espere uma coisa exuberante, não espere uma coisa impressionante. Porque às vezes Jesus, amados, às vezes não, com certeza, Jesus está no nosso meio, o Espírito dele está sobre nós, e o que ele tem para dizer está dito, e o que ele tem para fazer ele faz. Mas muitas vezes nós não entramos numa atitude de fé para receber. Por quê? Porque nós estamos esperando alguma coisa que seja maior do que a nossa própria carne. Nós estamos esperando alguma coisa que seja maior do que as nossas explicações. Nós estamos esperando alguma coisa que seja maior do que as nossas desculpas. Aquele cego não tinha tempo para isso. Ele queria resolver a questão. Então preste atenção, porque há alguns princípios aqui. Primeiro, esse homem, apesar de cego, e esse homem, porque era cego, acumulou na vida quase todos os adjetivos que ele podia acumular. Ele tinha nome, sobrenome, e contudo, apesar de ser um homem com nome, sobrenome, endereço, referência, apesar de ele ser alguém tradicional na cidade, que às vezes as pessoas acham que tem que ter um tratamento VIP, né? Não, Jesus tem que entender minha situação. Então eu preciso sim de um tratamento VIP, porque eu tenho nome, endereço, sobrenome. Afinal de contas, minha família, a minha maldição é nobre. Você acha que o problema da minha família... Tem gente que chega para conversar comigo e fala, não, pastor, o senhor não entendeu nada. A minha desgraça é nobre, isso tem pedigree. Eu vou trazer para o senhor depois o pedigree da minha desgraça, o senhor vai entender. Isso vem de muitos anos, isso está sendo cultivado, isso tem precisa de um tratamento VIP. Então eu vou te falar uma coisa, amado. Esse homem tinha nome, endereço, sobrenome, era conhecido. Ele não era um cego, ele era o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Mas eu vou te dizer uma coisa, mano. Apesar de ele ser uma pessoa conhecida, apesar de ele ter uma referência, apesar de ele ter uma história, apesar de que ele tinha um certo pedigree, por causa da sua cegueira, ele não era outra coisa senão mendigo. É o Bartimeu, é o filho de Timeu, mas ele tem que voar abaixo, porque ele é mendigo. E aí começa o nosso tratamento com Deus. Muitas vezes, amados, nós não acessamos a bênção de Jesus, porque nós queremos que Jesus agache para falar conosco. É Jesus que tem que se explicar. É Jesus que tem que se desesperar para nos ajudar. Nós não estamos prontos para o arrependimento, para a confissão. Nós não estamos prontos para a humilhação. Nós não estamos prontos para nos prostrarmos aos pés de Jesus. Olha, amado, eu vou te contar uma coisa. O pior tipo de doente para ser tratado é o doente que está mais ou menos doente. Sabe qual é o melhor doente para tratar? Sabe não? É o da UTI. Aquilo toma remédio na hora. Aquilo não fica sem tomar um comprimido. Não reclama se está de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Não fala nada onde é que o médico está apertando.
É ali, caladinho o tempo inteiro. Está sabendo de nada. O médico corta, costura, abre, mexe, revira, dá remédio, enfia agulha, tira agulha, e ele está lá, pronto para ser tratado. Agora, doente terrível é aquele que sabe qual é a sua doença. Ele já chega para o médico e fala assim: ó, eu estou aqui porque está doendo assim, porque eu acho que é isso assim, e eu penso que se eu tomasse isso assim seria melhor, porque afinal de contas na minha família todo mundo tem isso, e eu conheço um fulano que já tratou desse jeito, e assim tá bom. E aí, se o médico tem a coragem de discordar dele, esse médico não presta, ele não sabe nada, e só quer tomar meu dinheiro, porque eu fui lá, ele não apertou onde ele tinha que apertar, ele não apalpou onde é que ele tinha que apalpar, isso comprou o diploma. E aí o cara ainda passa a receita para ele de teimoso compra o remédio, mas não toma, porque parece que ele gosta do prejuízo. Aí ele compra o remédio, põe lá na casa dele, toma um comprimido. Eu falei: tá vendo? Eu falei que aquele cara é um charlatão, ele não vale nada, não sabe nada, porque eu tomei esse remédio, não está adiantando nada. E aí ele guarda aquele remédio para mostrar para todo mundo que o médico não presta. Olha, amado, você pensa que não, mas está cheio de gente assim na igreja. Jesus diz uma coisa, ele diz outra. O pastor fala uma coisa, ele faz outra. Eu vou te explicar uma coisa. Não é conselho de pastor que cura doente. Você sabe o que cura doente? Obediência. O pastor pode ser um banana. O pastor pode ser uma mula topeira. Mas se você sinceramente em Deus se dispor a obedecer, Deus vai abençoar você, ainda que seu pastor seja uma mula. Porque Deus, amados, abençoa é a sinceridade, é a obediência, é a entrega, é a humildade. Tem muita gente que gosta de falar de humildade, mas não gosta de falar de humilhação. Pois eu vou te dizer, amado, é a mesma coisa. Não existe diferença entre humildade e humilhação. Tem gente que quer ser humilde sem ser humilhado. Pois eu vou te dizer uma coisa, amado. A única forma de manifestar humildade é suportar a humilhação. Então aquele homem podia ser o que for, mas apesar de tudo, por causa da sua cegueira, ele era mendigo. E enquanto nós não chegarmos diante de Jesus, sabendo da nossa miséria, conhecendo a nossa falência, confessando o nosso fracasso, enquanto nós não chegarmos diante de Jesus, assumindo a nossa mendicância espiritual, emocional, física, não há esperança para nós. O reino de Deus, diz assim a palavra de Deus, o reino de Deus é do bem-aventurado, e o bem-aventurado é o pobre de espírito. Quando a palavra de Deus está falando de pobre, não está falando de alguém que tem pouco, não está falando de alguém que tem muito pouco, não está falando de alguém que tem quase nada. A palavra de Deus está falando que pobre de espírito é o miseravelmente pobre, é aquele que além de não ter nada, deve tudo o que poderia ter. É aquele que se recusa a ter opinião, é aquele que se recusa a pensar por si mesmo, é aquele que não está pensando em fazer alguma coisa, é aquele que sabe que chegou onde chegou, que está na miséria em que está, que tem a doença que tem, porque tomou decisões, porque fez coisas sem consultar a Deus. Então ele não vem impondo condições, ele não vem trazendo opiniões, ele não vem buscando alguém que concorde consigo, ele vem entregue, ele vem humilhado, ele vem quebrantado, ele vem disposto a sofrer qualquer tipo de tratamento, mesmo aquele que ele não entende. Sabe por que tem gente que é curada, mesmo através do ministério de um charlatão? Sabe por quê? Porque ele é sincero diante de Deus e crê. E ele crê que Deus está falando com ele.
Por que você acha que tem pastor que está em adultério? Ninguém sabe que ele está em adultério. E ele ora pelos enfermos e os enfermos são curados. Porque o dono é dele, amado, é do Espírito. Amém? Esse homem estava entregue, esse homem estava humilhado, ele estava quebrantado. Vamos continuar. E a palavra de Deus diz que ele ouvindo a multidão, ele ouvindo que era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muita gente começou a repreendê-lo, mas quanto mais o povo repreendia, mais ele gritava, diz a palavra de Deus. Ele gritava. A palavra de Deus diz, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que esse homem ouvia, a Bíblia está dizendo que esse homem clamava, a Bíblia está dizendo que esse homem gritava, a Bíblia está dizendo que esse homem tirou de sobre si a capa, a Bíblia está dizendo que esse homem levantou-se de um salto, e a Bíblia está dizendo que ele caminhou até Jesus. Então agora diga para o seu irmão, aquele homem era cego, completamente cego, cego de nascença, mas ele era só cego. Você entendeu isso, amado? Ele era só cego. Isso quer dizer o seguinte, amado, que naquilo em que ele não estava doente, com tudo mais que ele tinha, fora da sua cegueira, ele empenhou totalmente para buscar a Jesus. Tem gente que não é curado, tem gente que não é tratado, tem gente que não é liberto, porque além de cego, é preguiçoso, além de cego, torna-se aleijado, além de cego, torna-se surdo, além de cego, torna-se mudo, e podendo falar, não fala, podendo ouvir, não ouve, podendo gritar, não grita, podendo caminhar, não caminha, podendo buscar, não busca. E se torna doente de outras coisas. Então, amados, nós temos que identificar isso na nossa vida, porque eu tenho certeza que se esse homem não pudesse também ouvir, não pudesse também falar, não pudesse também pular, não pudesse também caminhar, certamente ele iria gemer. Então, se além de cego você não pode falar, se além de cego você não pode ouvir, se além de cego você não pode caminhar, se além de cego você não pode saltar, se além de cego você não pode buscar, geme! Mas geme com todas as forças do seu entendimento. Geme! Porque o povo, por causa da sua cegueira e por causa da sua mendicância, se tornou preguiçoso, se tornou leviano. Existe uma leviandade coletiva em que Jesus tem que fazer tudo por nós. Nos tornamos preguiçosos na nossa atitude diante de Deus, como se Jesus tivesse que nos carregar nos braços. Então, amado, se te sobrou uma perna, pula em cima dela. Se te sobrou um braço, agite-o com todas as suas forças. Mas rompa com a tua preguiça, com a tua lascívia, com a tua comodidade, com o teu egoísmo. Porque tem gente que não quer ir atrás de Jesus, mas quer que Jesus venha atrás dele e fica lá na sala de espera, esperando ele terminar o trabalho, a consulta, o atendimento, o serviço. Tem gente que tem hora marcada para Jesus. Não, Jesus, vem na sala de espera, que agora estou fazendo alguma coisa muito importante, que afinal é o Senhor que está precisando de mim. Porque sem eu lá na sua igreja não é a mesma coisa. Aquele homem entendia que era ele que precisava desesperadamente de Jesus. É
Ele que precisava, e precisava desesperadamente de Jesus. Então não tinha hora, não tinha jeito, não tinha nada, qualquer que fosse o jeito, qualquer que fosse a hora, qualquer que fosse o som, qualquer que fosse o tempo, ele estava integralmente comprometido em buscar a Jesus. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se faltar tudo, seu coração está batendo, que ele bata para Jesus. Porque se ninguém mais te escutar, Jesus vai escutar você. Porque se a multidão quiser calar a sua voz, Jesus vai escutar a sua voz no meio da multidão. Ele interrompeu tudo e disse: o que está acontecendo aí? Chama esse homem. Amado, que multidão, vou te explicar. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Fala assim para o seu irmão: multidão é multidão. Só multidão. É só isso, meu irmão. Multidão não quer dizer nada. Maioria não quer dizer nada. Ajuntamento quer dizer nada. Multidão é desse jeito. Horas estão para um lado, horas estão para o outro. Nós estamos aqui vendo isso aqui em Berlândia. O homem que foi recordista mundial de venda de discos. Adorado por ricos, pobres, pretos, brancos, por sambistas, por roqueiros, uma unanimidade. Desgraçadamente descobriu que aos olhos da multidão ele não passa de um produto. Que ele vende dando certo, assim como ele vende dando errado. Ele não passa de um produto. É isso que nós somos diante da multidão, um produto, uma conveniência. Uma conveniência. Porque a mesma multidão que mandou esse homem calar, a mesma multidão que repreendia, quando Jesus parou e mandou chamar, é a mesma multidão que vai lá bajular. Ó, vai lá, o mestre está te chamando. Tudo bajulador. Eu não vou falar outra coisa aqui porque está gravando. Tudo sem vergonha. Mano. Nós somos sem vergonha. Nós não temos vergonha de mudar de lado. Não temos vergonha de mudar de bandeira, conforme as nossas conveniências. O mesmo povo que mandou esse homem calar, foi o mesmo povo que ficou lá bajulando. Vai lá, o mestre está te chamando. E por fim, amados, a palavra de Deus diz que esse homem lançou de sobre si a sua capa. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Muitas vezes, amados, a mendicância deixa de ser a nossa enfermidade e passa a ser o nosso hábito. Sabe qual é a outra tradução para a palavra hábito? Sabe não? Uma outra tradução para a palavra hábito é roupa. Aquela roupa que o sacerdote usa, chama o quê? Hábito. Amados, muitas vezes nós estamos vestidos com as vestes da nossa miséria. A miséria deixou de estar apenas dentro de nós e passou a ser a nossa roupa, a nossa vestimenta, o nosso hábito, o nosso costume. Tem gente que fica impressionada na igreja. Por que tem certos demônios que você expulsa e ele volta, expulsa e ele volta, expulsa e ele volta? Tem uns demônios, tem umas pessoas que caem endemoniadas, você está expulsando e ele volta.
e aquilo é um demônio teimoso. E eu já descobri, amado, que não tem demônio teimoso. Sabia disso? Não tem demônio teimoso, porque demônio é servo. Sabe o que é teimoso, amado? Tem gente teimosa. Eu vou te falar uma coisa. Existe um demônio da complacência. Existe um demônio da autopiedade. E tem gente que já descobriu que endemoniado, ele chama mais atenção do que liberta. Isso é sério. Tem gente que já descobriu que doente, ele recebe mais atenção do que curado. Tem gente que já descobriu que, enquanto ele está doente, ninguém zanga com ele. Ninguém põe ele para trabalhar. Ninguém pega pesado com ele, porque ele é doente. Ninguém pode contrariar ele. Todo mundo só faz o que ele gosta. Todo mundo fica evitando ele dar uma crise. Não mexe não, que ele vai cair endemoniado. Endemoniado. Os pastores, tudo da igreja fica por conta dele. Endemoniado, todo mundo da oração fica em volta dele. Aí fica lá 20 expulsando o demônio. Todo mundo pegando nele. Um pega na cabeça, um pega na perna, outro pega no braço. Ele nunca foi tão pegado. Pega lá, pega aqui, pega, sai agora, sai do pé, sai do ombro. É tudo que ele quer. Ele quer ser apalpado. Sabe que eu estou brincando? Uma vez uma moça caiu endemoniada, ia estar pega para cá, pega para lá nela, e ela rodando no chão e a poeira levantando. Eu cheguei bem perto do ouvido dela, falei assim: se você não levantar agora, eu vou te dar um couro de currião, aqui na frente de todo mundo. Ela abriu o olho para mim desse tamanho assim. Eu falei: você levanta agora, e vai lá para o quarto ficar de castigo, ninguém mais vai pôr a mão no você. Ela foi liberta. Nunca mais ela caiu possessa. Porque, amado, que ela queria ser apalpada. Esse era o demônio. E é um demônio. Ela queria 200 pessoas olhando para ela. Então, amado, aquele mendigo, quando teve a sua chance, tirou de sobre si o seu hábito de miséria. Tem gente que vem pedir para ser curado e já vem assim, ele já vem querendo não ser. Ai, pastor, ora por mim que eu estou mal. Pega em mim, pastor. Ai. Ele não quer, ele já vem para não ser curado. Ele já vem para ficar doente. Porque, amado, porque ele não é apenas miserável, ele se vestiu da sua miséria. Deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. Quem quer ser curado? Quem quer ser livre? Quem quer ser alguém para dizer assim: ó, gente, vocês estão liberados. Agora eu estou curado. Agora eu posso andar com minhas próprias pernas. Agora eu posso orar. Agora eu posso ajudar o povo. Agora eu posso curar outras pessoas. Quem quer liberar a gente? Quem quer liberar o povo? Quem quer ser livre? Jesus diz: eu vim para que vocês sejam verdadeiramente livres. Você sabe, Luiz. Você sabe que tem gente que vem toda semana só para você pegar nela. Você sabe disso. Eles vêm para não ser curado. Vêm para ser visto. Vem para sentir que são parte de uma família. Então eu vou te dizer, amado, em nome de Jesus, essa é uma família de gente livre, 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 em nome de Jesus. Então lança fora, tira de sobre você o hábito da sua miséria. Vamos ter uma palavra de oração. Amado, se você tem algum problema de enfermidade, nós vamos orar, porque eu quero te dizer uma coisa. Ainda que ninguém aqui saiba como orar,
Ainda que a gente não soubesse orar como convém, eu quero dizer uma coisa: Jesus ama você. E quando Jesus olhou para aquele homem, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele com misericórdia. E Jesus olha para você com misericórdia. Jesus quer a sua liberdade, Jesus quer a sua cura, quer o seu livramento, quer a sua transformação. Então olha agora para Jesus. Olha só para Jesus. Dá um salto aí onde você está. Dá um salto. Senta todo mundo de novo. Eu vou te convidar agora. Dá um salto. Dá um salto. Lá vem. Aleluia. Dá um salto. Lança fora os hábitos da sua miséria. Amém? Dá um salto e lança fora os hábitos da tua miséria. Fala: Jesus, eu quero olhar para ti, eu quero andar atrás do Senhor, eu quero caminhar atrás de ti, livre, quero caminhar, te seguir, quero ser livre, quero saltar, quero correr. Busca agora Jesus de todo o teu coração. Essa é a sua noite, esse é o seu dia. Coloque-se diante de Deus. Amado, talvez já tenha um punhado de coisa na sua vida que não está funcionando, mas aquilo que está funcionando, coloca agora. Você consegue ouvir? Então ouça de todo o coração. Você consegue falar? Então fale de todo o coração. Você consegue acenar para Jesus? Então acene de todo o coração. Você não consegue fazer mais nada, mas você consegue gemer? Geme de todo o teu coração. E Jesus vai te ouvir, e Jesus vai te abençoar, e Jesus vai te tocar, e Jesus vai te livrar. Mas em nome de Jesus, salta da tua miséria, do teu comodismo, salta da tua preguiça espiritual. Não fique esperando que Jesus faça tudo por você, mas naquilo que você tem condições, salte agora com toda a força do teu coração para Jesus. Amém. Se alguém com desafios de enfermidade, problemas na área conjugal, relacional, vem até aqui à frente, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, tem uma ação profética. Fala: Jesus, eu quero tirar de sobre mim hoje os hábitos da minha miséria, o meu comodismo. Eu quero deixar de ficar pensando em multidão, ouvindo a voz da multidão. Eu quero ouvir o Senhor. Eu queria pedir que todos os pastores, líderes da igreja, presbíteros, diáconos, venham até aqui à frente. Vamos estar orando. Venha com fé, todos os pastores, presbíteros, líderes, homens e mulheres. Venha você também com fé. Não somos nós, não são as pessoas, mas é Jesus. Ele está aqui. O Espírito de Jesus está aqui. Ele ama você. Recebe. Você vai para casa hoje com uma bênção. Deixa essa semente entrar no seu coração. Ela vai produzir fruto. Não sei se hoje, não sei se amanhã, mas certamente ela vai produzir fruto. Não descanse. Não se esqueça. Tome posse. Receba isso agora. Vamos estar orando. Vem cá. Vamos estar ministrando sobre as pessoas. Vem cá, Rodrigo. Você é o pastor, já chegou trabalhando, irmão. Vem cá, vamos estar ministrando sobre a vida das pessoas. Aleluia. Abençoa mesmo. Aleluia. Senhor.